Boa noite a todos, o meu nome é Arthur, eu sou natural do Piauí, eu moro em uma cidade pequena e como todos sabem, em que cidades pequenas há muitos relatos de aparições ou avistamento de coisas sobrenaturais. O que vou contar aqui aconteceu comigo há 22 anos. Hoje eu tenho 27 anos de idade, mas eu me lembro de cada detalhe daquela noite em que tudo ocorreu. Bem, eu morava em uma casa de taipo, aquelas casinhas de parede de barro e telhado de folha de coqueiro. E naquele tempo na cidade onde eu vivia tinha poucas casas por perto e a cidade ainda estava em desenvolvimento. E a maior parte das pessoas da minha vizinhança eram parentes e são até hoje. E naquela época, o meu tio sobrevivia da pesca e hoje não pesca mais porque já é um senhor de idade avançada. Mas anos atrás, quando ele pescava, ele sempre repartia os peixes que ele trazia do mar com a minha mãe, e isso era todas as vezes que ele voltava da pescaria. Mas certo dia o meu tio foi pescar, isso já era no começo da noite, pois só quem pesca sabe que não é toda hora que a maré está para peixe. Então ele seguiu à noite pela estradinha deserta de terra. A lua estava cheia, pois na lua cheia é a melhor época para pescar. E para ele chegar até o riacho, ele tinha que atravessar uma mata ali perto, pois como a vizinhança era nova na época, não existia asfalto ou calçamento, eram todas as ruas de terra e muitas matas no local. Até aí tudo normal. Ele foi sozinho, atravessou a mata, escolheu um bom lugar e começou a pescaria. E como ele já tinha os segredos de pesca, ele pescou vários peixes. E quando ele chegou da pescaria, era por volta de 11 da noite. E foi uma boa pesca, pois a quantidade de peixes que ele trouxe era grande. E como eu falei anteriormente, toda vez que ele ia pescar, ele dividia os peixes com a minha mãe. A casa a qual morava a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu, era de taipa, ou como alguns conhecem, de barro. E ela tinha uma repartição na parte da frente, formando uma sala e um terraço. E eu sempre dormia na rede na sala. Bem, eu faço isso até os dias de hoje. Mas nessa noite, eu estava dormindo de frente para a porta da sala. E a minha mãe tinha acordado durante a noite para ir à casa ao lado, que morava o seu irmão, no caso o meu tio. Bem, o meu tio, ele mora no mesmo lugar até os dias de hoje. E a minha mãe foi buscar os peixes que ele sempre dava para ela. Então ela saiu e deixou a porta aberta por completa. E ao sair lá fora, ela olhou pelo cercado de arame que ficava na frente da nossa casa. E como estava um pouco claro, devido à claridade da lua cheia, ela viu a mais ou menos 20 metros de nossa casa, escorada em uma cerca, uma criatura negra. Só que ela nem deu atenção em olhar de perto o que era, pois ela estava com pressa em ir buscar os peixes no meu tio e voltar logo para casa. E na cabeça dela era apenas um cachorro se coçando na cerca, ou talvez uma pessoa. Ela não deu muita atenção para aquilo e seguiu o rumo para a casa do meu tio, pois como ficava no mesmo terreno que o nosso, ela não precisaria sair lá fora. Bem, como eu falei anteriormente, ela deixou a porta da sala aberta e eu estava dormindo na rede, mas logo acordei com o vento gelado da noite e um forte cheiro de coisa podre. Então, quando olhei para a porta, eu percebi que tinha uma figura horrenda do lado de fora da casa. E de primeira vista eu não entendi o que era, mas eu fiquei olhando aquele ser sem piscar os olhos. E de repente, depois de mais ou menos uns 20 segundos encarando aquela coisa, e aquilo me encarando de volta, eu comecei a ficar com medo, pois eu estava sozinho na sala, e aquele bicho pulou a cerca e veio se aproximando de mim. Acho que ele ficou a menos de 4 metros da porta da sala. Ele tinha pelos negros que se arrastavam pelo chão. Ele andava envergado de 4, e a parte da frente da criatura era mais baixa que a traseira, pois ele estava apoiado com os cotovelos no chão e as patas escondidas atrás das orelhas, e a sua traseira um pouco alongada, apoiando no peito dos pés, e o seu calcanhar era levantado,
e os seus olhos pareciam duas bolas de fogo em um rosto grotesco. Era uma mistura bizarra de um cachorro com porco e com um rosto curvado para baixo. A minha mãe, quando voltou do meu tio e viu aquela besta na porta da sala, olhando diretamente para mim, ela deu um grito abafado e catou rapidamente uma pedra que tinha na rua e começou a jogar naquela coisa. E aquilo, em um piscar de olhos, saiu em disparada correndo pela rua, chamando a atenção dos cães. Então os cães do final da rua começaram a se agitar e correram em direção daquela criatura. Aquilo correu em direção à praia e de lá vinham 5 pescadores e todos avistaram aquela coisa, que recuou ao ver os pescadores e saiu correndo em direção contrária a eles. O lobisomem correu por uma estrada de terra que dava acesso a um chafariz, pois nesse tempo, um conhecido da nossa família era vigia e responsável por ligar a bomba e encher as manilhas da água, pois naquela época era costume dos mais velhos irem buscar água depois das 4 da manhã. E este homem trabalhava no chafariz. E quando terminava de encher as manilhas, ele voltava para casa, pois ele já ficava o dia todo no chafariz. E à noite, depois de fazer as tarefas no trabalho, ele voltava para casa. E nessa noite, no caminho para sua casa, o lobisomem que apareceu em minha casa, apareceu na frente dele, o impedindo de passar. E ele, já sabendo que era aquela besta grotesca, ele puxou de uma bainha um facão e depois de alguns minutos frente a frente com aquele ser, em uma rua deserta, a criatura partiu para cima do homem que era conhecido pela população como Seu Miroca. Ele, com muita destreza, rapidamente cortou a panturrilha daquele bicho com o facão, fazendo aquela coisa sangrar muito, e por sua vez, sair em retirada em uma velocidade impressionante. E no dia seguinte, logo cedo, o Seu Miroca já contou para as pessoas da cidade sobre o lobisomem que ele enfrentou, e a minha mãe confirmou a história dele, pois o lobisomem estava em nossa casa, e outras pessoas também viram a criatura. E a dúvida agora era quem se transformava naquele lobisomem. Logo pela manhã, algumas pessoas estavam indo para a casa de uma mulher com uma idade de 63 anos para cuidar de um ferimento que ela havia adquirido recentemente. Ela estava com uma das panturrilhas com um grande corte e sangrando muito. Aí perguntaram à mulher como que ela conseguiu aquele corte na panturrilha. E ela, sem jeito, falou que foi passando por debaixo de uma cerca de arame para arrancar manga na chácara vizinha. A princípio, as pessoas que foram até a sua casa ajudá-la acreditaram na história. Afinal, quem não ia acreditar em uma indefesa senhora de 63 anos? Mas com o decorrer dos dias, mais ninguém acreditou no que a senhora falou, pois todos que a conheciam sabiam que ela sofria de uma doença nas pernas que a impedia de andar. E por isso, ela passou a maior parte dos anos da sua vida sendo ajudada por moradores locais. E foi aí que o boato da noite, que um lobisomem veio em minha casa e teve uma das panturrilhas cortada pelo vigia do chafariz, se espalhou rapidamente pela cidade. E como eu falei, a cidade era pequena e naquele tempo todos se conheciam. Aquele lobisomem que veio em minha casa naquela noite era de fato aquela senhora, cujo o apelido por qual ela era bem conhecida era Dona Lia. O mais impressionante é que ela não andava, mas quando se transformava em lobisomem, ela corria mais do que qualquer ser humano comum. Bem, aquela senhora viveu por mais alguns anos, mas não se tem notícia do seu falecimento. O que alguns dizem é que ela desapareceu e outros deduzem que ela morreu perdida por aí. Boa noite. É você, Satanás! É você, Satanás!